Olá, muito boa tarde. Começa agora o Sempre Juntos. O tema de hoje é Mãe Natureza. Nós vamos falar sobre o panteísmo, gente. Nós vamos falar sobre aquelas pessoas que cultuam lua, sol, terra, que cultuam o mundo, mas nós sabemos que o verdadeiro culto é somente para Deus. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu convido você a se inscrever no nosso canal. É isso mesmo, youtube.com/ipepinheiros. Já entra ali, faça a sua inscrição e fique por dentro de tudo. Tem muito conteúdo cristão aqui, gente, para você acompanhar. E claro, você pode ativar o sininho e receber todas as notificações. Ok? Que legal, gente. Olha, então vamos começar nosso bate-papo hoje com ele, com o nosso reverendo Leonardo Campanha. E nós vamos... Muita coisa para falar hoje, não é mesmo? Boa tarde, reverendo. Boa tarde. Eu acho que tem. Vamos ver, né, se a gente consegue aí falar, contribuir com esse assunto, né? Um assunto que, querendo ou não, está em pauta no nosso tempo. E, infelizmente, está em pauta, né? Por conta da abordagem que tem sido dada aí dentro da sociedade. Vamos conversar, ver que a gente consegue, a partir das escrituras. Hoje vamos usar bastante aí a Bíblia para mostrar que... Tem coisa que é simples, né? Mas eu já falei esses dias para trás, parece que essa geração é meio perturbada das ideias, né? Então, vamos dar argumentação bíblica aqui para deixar bem claro de que maneira nós devemos nos relacionar aí com a criação, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava conversando com o pastor Jonatas Camargo, e eu gosto muito dele, né? E ele falando... A gente entrou em alguma coisa e falou assim, a palavra natureza, né? Eu falei, meu irmão, criação. É assim que Deus chama na Bíblia. Então, de natureza, deixa para os caras desses movimentos, que a gente fala de criação. Olha que ótimo. Já começamos aprendendo aqui já. Então, a gente tem o pai da criação, a gente não tem a mãe natureza, não. A gente serve o pai da criação. Muito bom. Eu peguei esse tema justamente porque é muito usado e as pessoas colocam, né, defendem, tem tantas causas hoje ali em prol, né, do meio ambiente, que aí você vê que fala mãe natureza, vamos cuidar da mãe natureza. Eu fico assim, tá, é bonito, legal, mas o que a Bíblia diz a respeito? E é justamente isso. Hoje eu falo porque até amigos, eu tenho pessoas bem próximas, assim, que você vê, tipo... Ai, gente, vamos fazer um movimento de adoração ao sol, adoração à lua, não sei o quê, né? Tem umas práticas aí. E aí você vê essas pessoas com esse argumento, com essa adoração, essa veneração. Ah, mas não é lindo? Olha a lua, que perfeição. Eu falo, gente, é perfeito, de fato é. Mas, pastor, é importante nós entendermos que por trás dessa admiração... Eu não estou falando que... Gente, calma, vocês vão entender, não vou nem justificar agora. Mas eu quero que a gente entenda de fato, né? O que é esse movimento do panteísmo, né? O que é isso? O pessoal está acostumado com você só como apresentadora, mas a Tainá é a poetisa dos títulos de programa. Cada título de programa é uma poesia. Né? Eu falo para ela, Tainá, legal o título, mas o que você está querendo abordar nesse programa, né? Às vezes eu me perco um pouco. Às vezes eu falo, não... Mas a ideia, né, que você falou assim, em relação à beleza da criação, né, a beleza do sol, da lua, de fato, eles são belos. Por quê? Porque quem fez foi o Deus Todo-Poderoso, né? Foi o Deus que se preocupa com a beleza das coisas, né? Paulo, em Romanos, ele fala que a criação ela serve com aquilo que nós na teologia chamamos de revelação geral. E o que isso significa? Isso significa que quando o ser humano olha para a criação, ele se torna indesculpável de não reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas. Então, esse argumento de Paulo está lá em Romanos, né? Então, a criação serve para mostrar que existe alguém, e esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, Deus bíblico, que criou todas as coisas, né? Então, a perfeição da criação, a beleza da criação. Eu gosto de... muitas vezes, eu tenho um problema com o sol, né? Muito branco, né? Com a transparente. E às vezes eu gosto de ir para a praia, às vezes eu gosto só de ficar olhando o mar. Quando o sol está muito forte, né? Eu dou uma recuada para eu não morrer triturado, frito, né? Frito. Mas eu fico olhando o mar, né? As ondas quebrando, o barulho. Eu gosto muito, né? Tem coisa simples, né? Então a gente já vê nisso que existe um Deus criador, né? Às vezes eu paro e falo assim, quantos litros d'água será que tem nesse negócio? Pensamento de quem é meio louco, né? Deus sabe, né? Ele mediu... cabe na concha da, né? Concha das mãos, figura né? antropomórfica, né? Mas assim,
as loucuras de quem não tem o que fazer, né? Não está acostumado a ficar sem fazer nada, aí vai para a praia. Quantos litros será que tem de água no mar, né? Pois Mas, é. enfim, então, de Mande fato... sua sugestão aqui no nosso chat. Quem adivinhar, depois a gente tem que fazer um sorteio de um livro, porque adivinhar dá um livro. E a gente aceita aí erros de 100 litros, né? 100 litros para mais ou para menos está tranquilo. Mas, vamos parar de viajar aqui, vamos falar do tema. Foco. Né? Para trazer aqui, para não cometer nenhuma falha na questão da definição, não ser desonesto com esse movimento, né? Eu fui buscar uma definição mais técnica. Legal. E aí eu busquei essa definição num artigo chamado O Panteísmo em Perspectiva. Fica legal. Localidades, práticas e particularidades em Pernambuco, Brasil. Boa. Então foi o Miguel Bittencourt que escreveu, né? Foi publicado pela Revista de Estudos e Investigações Antropológicas. Então está dada a referência. E lá ele define de duas formas, a gente tem trabalhado isso, né? O que é e o que não é. Né? Então ele traz uma definição mais genérica, né? O termo panteísmo remete ao grego pan, sendo tudo, e theos, Deus, ou seja, tudo é Deus, basicamente significando a integração, não existindo um ser personificado, criador acima do universo. A visão panteísta compreende a profunda unidade que permeia na interligação das coisas, seres, átomos, carbono, percepção humana. Tais experiências são pautadas no entendimento sobre a contemplação e reverenciamento da natureza como divina, sublime, grandiosa e bela. A natureza e Deus como um, expresso pela unidade e comunhão. Então aqui a natureza e Deus são a mesma coisa, né? E aí ele vai depois dar uma pulada no artigo e fala: para entender sobre esta tradição, às vezes é melhor conceber o que não é o panteísmo. Em primeiro lugar, como já dito, o panteísmo rejeita o teísmo numa perspectiva de Deus criador, personalizado, imanente, onisciente, onipotente, onipresente, né? Então o panteísmo ele nega, ele rejeita a visão de um Deus criador, o Deus soberano, o Deus bíblico. Eles podem rejeitar, Deus não deixa de existir, isso não muda nada, né? E aí, para complementar, ele traz mais 3 definições de dicionários internacionais, né? O primeiro dicionário de Oxford, o panteísmo é a crença religiosa ou teoria filosófica de que Deus e o universo são idênticos, implicando uma negação da personalidade e a transcendência de Deus. O Merriam-Webster traz uma doutrina que iguala a Deus às forças e leis do universo. E a Enciclopédia Britânica traz que a doutrina de que o universo concebido como um todo é Deus, e inversamente, que não há Deus senão a substância, forças e leis combinadas que se manifestam no universo existente. Então, para o panteísmo, o Deus bíblico não existe. Não existe um ser que transcende, que criou todas as coisas. Existe algo, alguma força, que é a própria natureza. Então é como se a natureza fosse o próprio Deus, ela se manifesta ali de várias formas, então, né? E não existe, então, a figura do Deus bíblico. Essa é a crença, tudo é Deus. Não é que Deus está em tudo, Deus é tudo. É o que as pessoas falam, né? Aquela energia, Deus é uma energia, ele está em tudo, está na árvore, isso, no vento. Inclusive, né, nesse artigo, o autor ele vai comentar que existe, então, uma correlação do panteísmo com o xamanismo. O que seria o xamanismo? O xamanismo é uma vertente religiosa presente em várias tribos indígenas em que existem forças que são, então, manipuláveis. Né? Então, se Deus é tudo, ele também é essas forças, e aí basta você fazer o rito correto que você consegue manipular essas forças. Se você faz o rito do jeito errado, a força negativa vai te pegar, e aí vai esse fluxo. Né? Então, existe muito de panteísmo em várias vertentes religiosas. Né? Então, ele diz até que no Zen budismo tem coisas panteístas inseridas, né? Então, existe aí uma penetração desse conceito, né? dessa teoria, enfim. Mas o que a gente precisa ficar atento é que, muitas vezes, as coisas são muito sutis. Sim. E, com isso, nós podemos o quê? Nós podemos estar, de alguma maneira, concordando com essas ideias sem estar percebendo. Exatamente. A proposta foi justamente essa, para virar a chave, a gente ficar atento, né? Então, muitas vezes, a gente aqui... O brasileiro, de maneira geral, ele não... E aqui me entendam bem, se você não encaixa nesse perfil, tranquilo, eu também não encaixo.
O brasileiro, de maneira geral, ele não é dado ao estudo e ele não valoriza o estudo e ele não valoriza, então, muitas vezes, distinções técnicas importantes, as sutilezas das coisas, né? E muitas vezes pessoas que se dizem cristãs acabam sendo engolidas pelas sutilezas e não percebem que são ensinos contrários às Escrituras e que isso é totalmente oposto à fé que ela diz professar. E ela tenta, de alguma forma, conciliar essas crenças, que aí são espalhadas por ideologias e movimentos diversos. Então ela tenta conciliar a sua fé com isso, e aí ela vai usar de argumentos do tipo, eu estou cuidando da criação. Né? Ela pode até usar o termo bíblico, criação. Né? Esses dias eu vi uma pessoa repostou algo no Instagram em que o porquê eu devo cuidar da natureza, né? E tentando fazer um paralelo bíblico. E aí o argumento é que se Deus deu o corpo e o corpo é o templo e eu cuido do corpo, então o corpo está inserido nesse meio, esse meio precisa ser cuidado, né? Então vai fazendo algumas distorções bíblicas para tentar justificar e conciliar a fé, mas isso nada mais é do que distorção de textos bíblicos, porque a gente vai depois aí mais para frente, vou falar, espero eu, bastante de Bíblia aqui para vocês hoje, mas mostrar que os textos bíblicos põem as suas coisas nos seus devidos lugares. Tá. Né? Mas então esse é um risco que a gente corre nessas sutilezas. Uma vez definido o panteísmo, ele então, se Deus é tudo, né, a ideia do panteísmo, acaba, nem sei se eles pensaram nisso, mas de uma certa forma eles têm tentado entrar em tudo. Né? Então a gente vai ver assim, várias coisas existindo hoje. Até estava brincando aqui o menino da produção, Luan, né, falou, e o veganismo, né? Então é mais uma coisa que você então não pode matar animais, né? Você não pode explorar animais. Sim, sim. Né? Porque como você vai explorar o leite da vaquinha lá, a tadinha da vaquinha, né? E tal. E aí não pode fazer isso. Mas a gente vai ver que a Bíblia parece dizer o contrário. Parece não, ela diz o contrário. Mas a gente vai conversar um pouco mais no programa e espero que os nossos irmãos que estão nos acompanhando compreendam, eu consiga ser claro para que vocês compreendam o assunto e depois, inclusive, para que você tenha uma postura mais adequada diante dessas realidades que têm surgido no nosso tempo, né? Muito bom. E eu começo dando boa tarde para a Delva, que está aqui com a gente. Delva Souza Santos. A Silvia está aqui com a gente. A Vani Góes colocou: amo o meu Criador e suas criações. Amém. Amo sempre juntos. Amo sempre juntos também, né? Não, brincadeira. Não, tá bem colocado. Tá bem colocado. Amo o Criador e suas criações, eu também amo. O Sérgio também está aqui, ele falou muito bom. E a Isolda também. A Isolda está aqui com a gente. A paz do Senhor Jesus, a paz, irmã. Então continue aqui com a gente, vamos conversar, porque aí agora vamos para a Bíblia, porque nós explicamos a definição do que seria o panteísmo, né? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre mãe natureza, que é a questão como foco no panteísmo, e aí nós fizemos já uma definição aqui logo no início do programa. O pastor já apresentou várias definições, né? Com fontes, com tudo, então você pode ir lá buscar, você vai encontrar também esse conteúdo nas redes. Mas, pastor, e o que a Bíblia diz de tudo isso? Tá. A gente viu na definição de que o panteísmo ele rejeita a figura do Deus imanente, de um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele rejeita basicamente a ideia do Deus bíblico, né? E aí, a gente não precisa ir longe nas Escrituras, a gente pode começar no primeiro versículo, Gênesis 1:1, né? Registrado ali pelo nosso irmão Moisés. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui, né, o conceito de criou Deus céus e terra, a ideia de não necessariamente os céus como nós vemos, mas a ideia de que ele criou todo o sistema do universo, né, sendo os céus tudo aquilo que está acima do que a gente consegue até enxergar, né, e a terra como todo o sistema que nós temos presente, né. Então, se Deus criou tudo, se Deus criou céus e terra são o que então? A criatura. Né? Nós temos um Criador e nós temos uma criatura. Então já parte do princípio que não tem como Deus ser a própria criatura, senão ele teria se criado. A gente cai num dilema lógico e bíblico, né? Não tem como resolver esse problema lógico, e pela Bíblia ela já deixa bem claro que é Deus quem criou todas as coisas que existem, e por isso, né, a gente usa aqui o termo bíblico, a criação. Né? Então a criação toda foi feita por Deus,
e, portanto, ele é alguém apartado daquilo que ele criou. Ele é onipresente, né? E aqui não é a ideia do onipresente como o panteísta imagina, mas Deus está em todos os lugares, tá certo? Então, o primeiro texto bíblico que eu trouxe aqui é para mostrar que Deus criou todas as coisas e só pelo fato de ele ter criado, ele já não pode ser um com ela no sentido de ser criador e criatura ao mesmo tempo. Perfeito. Né? Já. E aí eu quero trazer aqui alguns princípios bíblicos que vão não apenas contrariar essa doutrina, né, na verdade se opor, como também os seus desmembramentos, certo? Então eu acabei de falar aqui que existe aí o movimento do veganismo, vai existir os movimentos de cuidado, né, das florestas, e aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando que nós temos que destruir com tudo, tá certo? E para mostrar que eu não estou falando isso, nós vamos para o mesmo capítulo de Gênesis, a partir do verso 20, você vai ter que ter paciência que eu vou ler até o 30, tá bom? Mas Bíblia, eu acredito que os meus irmãos não vão ligar de eu ficar lendo aqui, né? Tipo Cid Moreira aqui, vamos lá. Ó. Então vamos lá. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei das águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Eu estou fazendo de propósito a ênfase aqui, tá? Você vai entender. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Vou ler o 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, por que eu li esse trecho longo e dei as ênfases? A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma distinção entre nós, os seres humanos, e o restante da criação. E aqui eu uso a palavra restante da criação. E essa distinção, ela não é apenas porque nós somos diferentes, é porque nós somos superiores. Então, você vai ver que Deus vai falando que tudo era bom, 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 depois da nossa criação, muito bom. Se a gente pudesse colocar em termos de hoje, nós somos a cereja do bolo, nós somos ali a coisa mais importante dentro da criação. Mas se não bastasse apenas essa mudança assim, gramatical, né, na escrita, léxica, né, de palavras, existe uma diferença da ordem da criação. Quando a gente foi vendo aqui, Deus criou as árvores, Deus criou os animais, todos segundo a sua espécie. Então o cachorro é segundo a sua espécie, os cachorros. A árvore segundo a sua espécie, as árvores. E cada árvore dentro do seu quadrado, carambola, carambola, pitanga, pitanga, e por aí vai, né? Os peixes conforme a sua espécie. Quando chega no homem, não é segundo a sua espécie. É conforme a imagem de Deus. Então, a grande distinção e aquilo que nos torna superiores ao restante da criação é que nós somos
à imagem de Deus. Nós não fomos criados segundo a nossa espécie, fomos criados segundo a imagem de Deus. A queda não remove essa imagem, a queda a gente poderia dizer como se ela embaçasse essa imagem, né? Mas ela não remove a imagem. Isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você que o pedófilo que está na prisão, ele possui a imagem de Deus, muito embaçada, mas ele é a imagem de Deus. E com isso eu posso dizer para você, sem medo de errar, ele é superior a um cachorro. Ele é superior a uma árvore. Ele é superior a várias outras coisas. Da mesma forma, um policial é a imagem de Deus. Da mesma forma, um pastor é a imagem de Deus, um apresentador é a imagem de Deus. Qualquer ser humano, quaisquer seres humanos são a imagem de Deus. Ainda que distorcidas pelo pecado, mas a nossa distinção está lá. Nós somos superiores ao restante da criação. Então, existe distinção entre a criação, muito mais a distinção de Deus para a criação. Né? Então, a gente já vê isso aí. Um outro detalhe importante é que a criação, ela foi nos dada para o nosso bem. Ela foi nos dada para que ela nos sirva e não nós sirvamos a criação. Eu quero dizer com isso que nós, como a gente usa esse termo, né, vice-regentes, vice-gerentes, Deus deixou homem e mulher, Deus deixou os seres humanos aqui na Terra como administradores da criação. E por isso Deus diz, sujeitai-a, e sujeitai tudo, os animais, as vegetações. Nos foi dado por Deus a responsabilidade, e a gente vai chamar isso, né, dentro da teologia de mandato cultural, né? Foi nos dada a responsabilidade de dominar sobre todas as coisas. E então aqui eu já falei que nós somos superiores ao restante da criação, que a criação deve nos servir e não nós devemos servi-la, tá certo? E aí nós temos a responsabilidade, uma vez que ela tem que nos servir, nós temos que dominá-la, nós temos que sujeitá-la. E o que é importante a gente fechar bem aqui nesse aspecto, é de que uma vez que nós devemos sujeitar e dominar sobre a criação, isso não nos dá o direito de maltratá-la. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que eu seja superior a um cachorro, isso não me dá o direito de sair chutando os cachorros na rua. Exatamente. Não me dá o direito de maltratar animais num rodeio. Entende? Mas eles vão me servir. E eles vão me servir, por exemplo, entre a vida deles e a minha, a deles. A deles vai embora. Exatamente. Se tiver que morrer eu ou um animal, que morra um animal. E aí, se eu tenho que morrer de fome ou comer um animal, eu vou comer um animal. Exatamente. Né? Então, foi nos dado por mantimento também. Então, nós somos superiores à criação, nós devemos ser servidos por ela e não nós devemos a servir. E com isso nós então devemos sujeitá-la, dominar, e isso não nos dá o direito de maltratá-la, isso não nos dá o direito de, sem nenhum fim superior, sem nenhum fim em termos de avanço tecnológico para melhora de qualidade de vida, por exemplo, a gente não deve ficar destruindo a criação. Mas vai existir momentos em que será necessário que a gente faça algum avanço em cima da criação para que nós tenhamos melhores qualidades de vida. Né? Então vai ser necessário, por exemplo, que em algum momento eu precise desmatar para crescer uma cidade. Mas isso pode ser compensado, um desmatamento, com um reflorestamento em outro lugar. Né? Aí a gente pode entrar, não quero entrar nessa discussão hoje, deixa quieto. Depois a gente fala qualquer dia aí, né? Mas o que eu quero dizer é que nós podemos sim utilizar dos recursos da criação para desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento sanitário, desenvolvimento alimentício, tudo isso para que a humanidade tenha uma melhor qualidade de vida. A gente pode, é para isso que Deus criou, para que ela sirva, para que ela nos sirva, né? Então, para isso nós podemos criar animais em confinamento, porque é mais importante que seres humanos sejam alimentados.
né? É possível que eu desenvolva novas técnicas de cultivo de solo. E isso vai usar tecnologia. Isso talvez traga alguma degradação, mas a gente pode desenvolver tecnologia para recuperar esse solo, né? Então a gente vai tendo um avanço tecnológico, trazendo a produtividade para as lavouras, trazendo produtividade animal, né? Trazendo a produtividade farmacêutica, né? A gente pode aqui começar a viajar em todas as áreas do conhecimento humano que podem avançar, tendo em algum momento, de alguma forma, a explorar a criação. Por exemplo, tem regiões do mundo que a única água disponível vai ser se ele dessalinizar a água marinha. E aí, eu não estou afetando a ordem, entre aspas, a ordem natural da água do mar ser salgada, mas tem um benefício por trás disso, né? Então a gente precisa, vamos pensar lá no negócio do Rio São Francisco, lá no Nordeste, né? Quando foi feita aquela... Eu esqueci o nome da obra lá, mas eu não vou lembrar o nome da obra agora, mas aquilo a gente, de uma certa forma, está alterando o curso do rio. Está mexendo, entre aspas, na mãe natureza, está mexendo na criação. Mas aquilo passa para o benefício... A transposição, pronto. Nada como ter aqui uma pessoa atenta, né? Transposição, grande Google. Mas isso traz benefício. Então não vale a pena alterar o curso de um rio para levar água para os necessitados no sertão nordestino? Sim. Sem desviar dinheiro, sem roubar, né? Sendo honesto. Fazendo projeto, como deve ser feito, faz sentido. Então a gente precisa começar a olhar e entender que nós, seres humanos, fomos deixados por Deus numa posição de superioridade dentro da criação. E que então nós devemos usar a criação para o benefício da humanidade. Não apenas como uma mera ideia de judiar de animais, nada disso. Gente, não é né? isso. O desmatamento pelo desmatamento, não é isso que a gente está falando. Mas coisas produtivas. Por exemplo, vamos supor que essa fosse a única possibilidade, tá certo? Situação hipotética. Eu preciso desmatar para que eu faça uma plantação de alimento. A única possibilidade é essa. Ou eu desmato ou eu planto. Ou eu desmato para plantar ou eu morro de fome. Qual que é o certo a fazer? É desmatar e plantar, para que você tenha o que comer. Então a gente precisa começar a pôr as coisas nas perspectivas corretas e deixar de ser influenciado por movimentos ideológicos que têm muito mais fundamentação emocional, distorcida, e não tem nada de Bíblia, né? Tem só distorção emocional, a gente falou isso nas gerações aqui do Manhã IPP, né? Fica o convite para você lá ver a geração do avesso, aí teve a geração infantilizada e tal, para a gente tem que parar de tomar as decisões da nossa vida fundamentados em um sentimentalismo tóxico. Exatamente. Né? Então existe a razão, existe a Bíblia, né? A razão aplicada à Bíblia e como a gente faz isso para a humanidade. Tá. Você quer... Não, eu quero só fazer um comentário aqui da Delva, que tem tudo a ver, assim. Ela escreveu o seguinte: sou agricultora. Já pensou se eu fosse panteísta? Não poderia tirar nenhuma varinha de uma árvore. Aquela proteção total, né? De se tirar, ainda pedir desculpas, chorar, lamentar, né? Claro, a gente está indo numa visão fazendo mais... no extremo, né? No extremo. E aqui, deixa eu ver, teve mais um comentário, claro, vários, né? A Francisca, né? Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E assim, a Elisa e a Marli quis nos ajudar aqui com a transposição, né, do Rio São Francisco. Maravilha. Aí continuando na Bíblia, né, depois desse longo explicação sobre a posição do ser humano dentro da criação, a gente continuando combatendo essa ideia de que Deus é a criação, né, a gente vai para João 1, de 1 a 3, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui o texto que mostra que Jesus era a palavra criadora ali de Gênesis. Então, haja luz. Cristo é essa palavra criadora, né? Depois, no mesmo capítulo de João, capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a gente vê aqui a presença corpórea de Cristo, o Deus encarnado dentro da humanidade, não sendo todas as coisas, né? Sendo um ser individual, né? E aí
Texto muito legal, Marcos capítulo 4, versos de 39 a 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, Deus não é a natureza, Deus não é a criação, Deus ele é o Criador, e por ser o Criador, ele possui o poder em cima da criação. E aqui é importante nós entendermos o porquê que um episódio desse está relatado nas Escrituras. Cristo estava mostrando para os seus discípulos e para nós a sua divindade. Ele simplesmente vira para o vento e fala: deu. Ele fala para o mar: se acalma. E eles obedecem, porque Cristo é o Deus encarnado. E por ser Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. E ele então manda na criação. Ele faz com que a criação faça coisas que normalmente ela não faria. Então a gente já falou em outro programa aqui, quando Deus entra na jogada, eu gosto de usar essa expressão, quando Deus entra na jogada, se necessário for, o sol retrocede. Se necessário for, o sol para. Nós temos 2 relatos disso. Se necessário for, Deus anda por sobre as águas. Se necessário for, o mar é aberto. Então, dentro da normalidade da criação, quando Deus entra para fazer de alguma forma manifestar o seu poder de maneira extraordinária, aquilo que é normal deixa de acontecer e acontece o extraordinário. Então, ele é o dono de todas as coisas, ele não é a criação, ele é o Criador todo-poderoso e bastante criativo. Muito criativo, gente. O maior design que já existiu. É muito lindo. A gente tem que apreciar mesmo, mas com a nossa moderação e com a certeza, de colocar cada coisa no seu lugar. E assim, pastor, qual é o perigo do panteísmo na nossa vida? Porque hoje nós temos uma geração, eu sei que geração é do programa da manhã, do Manhã EVP, mas tá calhando com o tema. Mas tá tudo junto. Vamos lá. Eu sei que nós temos uma geração hoje que é uma geração dos pensamentos holísticos, é uma geração da questão da proteção ambiental, uma defesa dos animais, você já até citou um pouquinho lá atrás, mas qual que é o perigo da gente ter essa geração tão focada? Recentemente teve um vídeo, eu não vou nem citar, mas talvez alguns saibam, um vídeo que circulou bem aí nas redes sociais, inclusive até eu compartilhei. Eu compartilhei contrariada assim, não, eu compartilhei pensando no foco X. Mas, por trás daquilo tudo, até depois nós fomos conversar bastante, por trás daquilo tudo eu sabia o que estava acontecendo. Eles estavam humanizando um bichinho ali e aquilo sim me incomodava. Eu falei, isso não é correto. A gente já tinha esse tema em mente, o programa já estava para existir, mas não deixou de existir essa conversa ainda. Eu que já tinha postergado esse programa, Eu já era. Agora não. Esse tema já era para ter sido. Mas foi bom. É tudo no tempo certo, Mas assim, pastor, qual que é o perigo da gente abraçar essas causas e entrar com tudo isso? Como o senhor mesmo disse, é tudo muito sutil e mexe muito com os nossos sentimentos. Nós somos levados de uma forma ou outra a defender, a proteger e às vezes, com a razão errada, com os motivos errados ali. Eu creio que um dos grandes riscos, a gente nunca vai conseguir esgotar aqui, é que nós temos uma inversão de valores estabelecidos por Deus. Então nós temos uma geração do avesso que chora mais pela morte da tartaruga do que por uma pessoa morrendo de fome. Nós temos uma geração que chora mais pela morte de um golfinho do que da morte dos mártires cristãos no Oriente Médio e na África. Nós temos uma geração que chora mais pelos testes realizados em animais, seja pela indústria dos cosméticos ou pela farmacêutica, do que pela tortura realizada por governos totalitários. Então hoje as pessoas têm mais amor pelas árvores e animais do que pelo ser humano, que foi criado à imagem de Deus. Então o grande risco que nós temos é inverter o valor, o valor estabelecido por Deus, a maneira como as coisas foram criadas por Deus, e começar a dar mais valor por aquilo que tem menos importância. Então nós, como a Tainá colocou, humanizamos animais e tornamos seres humanos animalescos. Nós esquecemos daqueles que morrem nas ruas, mas estamos preocupados com o canudinho no nariz da tartaruga. E eu não estou falando que tem que matar a tartaruga, tá certo? É só para a gente entender que tem muito mais a lamentar
pelo estado da humanidade do que alguns tipos de desastres naturais. Então, nós temos uma geração que se preocupa em não matar animais para que ela possa se alimentar, mas ela também não está preocupada se os outros estão morrendo de fome e se eles não têm condições financeiras de levar aquele estilo de vida alimentício que ele tenta impor para todo mundo como obrigatório. Então nós temos uma geração chata demais, que não sabe o que é ser humano, que não sabe aquilo que Deus tem ensinado, que não sabe a maneira como Deus criou todas as coisas e que distorce tudo por conta da sua fragilidade emocional e que ele tenta compensar as frustrações da sua vida cuidando de animais, porque ele não sabe se relacionar com seres humanos, ele não sabe se relacionar com Deus. Então ele fala com algum outro ser que talvez entenda o que ele está falando e a maneira como ele está se sentindo. Talvez porque não confronte a sua vida, muitas vezes medíocre, no sentido de mediana, porque muitas vezes não confronte o estilo de vida, às vezes ridículo, que ela leva. Então fica mais fácil lidar com aqueles que não te confrontam e não tiram da sua zona de conforto, por trocar simplesmente por ração e um pouco de carinho. Então são pessoas que estão mais próximas de animais do que do próprio ser humano. E isso fala muito mais sobre ela do que sobre nós. Então eu creio que esses são alguns dos perigos que nós vemos nessas ideologias, que são alimentadas por uma filosofia bastante estranha, em que Deus estaria presente em todos os lugares. E eu vejo que, infelizmente, isso tem ocupado espaço na vida de muitos cristãos. Alguns pastores mais educados do que eu, menos brutos do que eu, acreditam que podem usar, e eu não tiro o mérito desse argumento, de usar esse cuidado que normalmente as pessoas sentem apenas de uma maneira de redirecionar. Falar assim, olha, não, é legal, pode continuar amando o seu cachorrinho, mas vamos fazer tal coisa e tal, eu já sou um pouco mais radical, eu entendo que nós temos que chegar com um discurso que escancare a realidade. Nós temos... eu não sou contra ter animal doméstico, tá? Já vou fazer o parênteses aqui, que o pessoal anda comentando. Não sou contra ter animal doméstico, tá certo? Uhum. Eu gosto, por exemplo, não gosto muito de cachorro em casa, Cachorro pequeno é muito chato. Eu gosto mais de cachorro grande, Tem lá os 4 patas lá, eu esqueci o nome do seu cachorro lá. É o Pipoquinho. O Pipoca lá. Ele é fofo. Eu não gosto de cachorro pequeno, é chato, só late, dá um trabalho. Não, o meu é... Fica fedido, solta pelo. Não, o meu... solta pelo. Minha alergia... Mas é chatice minha, certo? Eu já tive, quando era criança, tive cachorro pequeno, cachorro grande, tive lá Cocker Spaniel, aquele salsicha, tive fila brasileiro, tive pitbull, enfim, tive cachorros, tive papagaio, enfim. Eu gosto, por exemplo, de aquário. Pastor, é que o senhor é grande, tem que ter um cachorro grande, Mas eu gosto de aquário. Olha só que legal. Aquário, eu consigo ficar horas olhando para um aquário. Então, aquário de água marinha, eu acho um negócio lindo. Mas, então, só para deixar claro que eu não sou contra isso, tá bom? O que eu sou contra? Na verdade, não sou eu, Deus é contra, que está na Bíblia. É você tratar esses animais como se eles fossem seres humanos. O que eu acho temerário? Você gastar mais dinheiro cuidando de um animal do que ajudando o seu próximo. Eu acho temerário. Eu acho que talvez não seja condizente com a ideia de amor ao próximo, amor a Deus, quando eu gasto mais dinheiro colocando coisinha na cabecinha do cachorrinho tomando banho do que ajudando aqueles que passam necessidade. Isso eu acho preocupante. Eu acho que nós podemos ter ali os animais de estimação, ok, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando eu gasto mais dinheiro com um bicho do que com gente, existe alguma coisa a ser ajustada, existe alguma coisa a ser alinhada. Porque o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ali não fala o cachorro acima do homem, não fala o animal acima do homem. Uhum. Resumo da lei, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu acho que esses são os riscos que nós temos na nossa geração, de que por coisas sutis, por coisas que às vezes a gente gosta e a gente não percebe, a gente às vezes é engolido. Muitas vezes a pessoa não entra naquilo de propósito. Ela não fala assim, não, vou deixar aquele morrendo de fome e vou dar comidinha, ração importada para o meu cachorro. Às vezes ela não faz isso de maneira pensada, mas ela já foi engolida. E às vezes ouvir algo desse tipo pode acordá-la para uma realidade mais profunda.
Né? Então, por exemplo, vou fazer a campanha aqui, né? A gente está aqui na igreja por conta da pandemia, da grande necessidade, o número de desempregos e tudo mais, nós estamos arrecadando cestas básicas. E aí? Né? Quando a gente converte, sei lá, a ração do cachorrinho, não estou falando para você matar seu cachorro, mas será que não tem como contribuir com as campanhas das cestas básicas? Será que não é mais importante a gente levar alimento ao necessitado, né? Naturalmente, a função mais importante, a missão da igreja é levar a palavra. Então é a palavra acompanhado do auxílio e não o contrário. Tá certo? Aqui a gente não acredita em teologia da libertação, uma grande heresia, uma grande besteira isso aí, tá certo? A distorção das palavras de Cristo. Então nós temos que prezar pelo cuidado ao próximo, levando em primeiro lugar a palavra de Deus e, óbvio, atendendo às necessidades físicas que as pessoas têm. Então, eu espero que essa terceira pergunta aqui sirva de uma reflexão profunda para a maneira como vocês, né, eu, enfim, temos encarado a vida, que lugar nós temos dado para o nosso próximo, né? Qual que é o espaço que o próximo ocupa na nossa vida. Eu creio que é algo importante para a gente pensar. Excelente para a gente pensar, sim, com certeza. E, pastor, eu tenho uma pergunta, eu vou fazer um comentário, eu tenho uma pergunta que não está no roteiro, mas eu quero inseri-la aqui. Quer me derrubar, brincadeira. Quero te derrubar, imagina. Mas é uma questão que veio aqui na minha cabeça. A Lídia Bordini colocou assim: hoje muitas pessoas defendem os animais, mas apoiam o aborto, os valores estão invertidos por causa do pecado. E, né, ela fez esse comentário aqui pra gente também. É uma questão da gente pensar. E a Delva colocou: arrasou. Uau, arrasou, pastor Leonardo. Pena que essas pessoas que pensam assim não estão ouvindo isso. Talvez, viu, Delva? Pode ser que sim, viu? Pode ser que sim. Uma hora chega. Mas quem sabe não vai chegar a hora que esses programas ficarão disponíveis, né? Quem sabe? Fazer uma campanha, playlist sempre juntos. Quem sabe o pessoal não vai fazer cortes dessas falas pra gente pôr no Instagram. Quem sabe? Depois me segue lá no Instagram, lá, começando a fazer conteúdos. Pode ter Campanha.leo. Esse corte que eu fiquei aqui, de todos. Fazer uns pastor indignado, compilados aqui, as pílulas do... O pastor indignado, né? Eu ia usar outra expressão, mas não ia ficar legal, não. Então, o pastor indignado, né? O pastor aqui indignado. Vamos lá. Mas você pode ir lá acompanhar. Tem vários conteúdos legais também do reverendo. Então, você vai lá e segue. Campanha.leo. É arroba, né? Arroba, né? O Instagram é sempre o arroba, gente. Mas campanha.leo. Pastor, é o seguinte. Eu tenho uma pergunta. Quer dizer, não é uma pergunta, uma coisa pra gente pensar. O senhor falou o seguinte, a questão de às vezes a gente gasta rios, defende cachorros, tem gente que não tem filhos. Teve uma onda, né, da pessoa ser mãe de pet. Teve uma onda... A gente pode falar disso, que essa onda tá ainda, mas ela ainda tá, de ser mãe de pet. É um ponto pra gente falar adicional aqui, mas vai lá. Teve campanhas, eu lembro que saiu matéria de revista, eu trabalhei em assessoria de imprensa uma época e eu tinha um dos meus amigos, atendia uma empresa que fazia isso, né, de veterinária, né, lá, enfim, e aí saiu a capa de revista Mãe de Pet, tudo foi uma coisa bem... movimentou bastante isso há alguns aninhos. Então tem essa onda que ainda mantém, festas, né, enfim. Você só pode ser mãe dos seus iguais, então se é mãe de pet, fica a dica. Tem algo estranho aí. E aí, a questão, às vezes, da justiça. Eu já vi muita gente falando assim, de não querer, às vezes, ajudar alguém nesse estado, por pensar assim, eu trabalho... tem o meu sustento, ele também pode fazer o mesmo, é jovem, cheio de vida, por que tá ali? E às vezes pensa assim, né, aquele pensamento, mas o animal, coitado, é indefeso, se não for eu, quem vai ser por ele, né? Então tem esses pensamentos invertidos, esses comentários. Como a gente lida com essa visão assim, pastor? Quando a gente pensa nos animais, Deus nunca deu ordem para os animais trabalharem. Deus estabeleceu a criação de uma maneira em que existe uma cadeia alimentar, em que as coisas são, entre aspas, retroalimentadas, né? Existe o topo da cadeia, a base da cadeia e tal, né? E por isso que eu prefiro carne, né? Eu estou lá no topo da cadeia alimentar, deixa a vaca comer a grama lá, né? Mas, então existe o animal em si, ele já é sustentado, ele já é alimentado de maneira geral por Deus dentro da sua providência, né? Então, quando a gente olha isso, é óbvio que você vai pensar, o cachorro aqui em São Paulo solto, né? Vai ficar estranho, mas ele vai se virar. De maneira geral, ele vai se virar. O que não acontece no caso do ser humano, né? Deus falou para a gente amar o próximo, certo? Como a si mesmo.
Então, essa é uma primeira coisa. Em termos... eu sou uma pessoa que valorizo muito o trabalho. Eu sou... Não vou entrar também em outras polêmicas agora, mas eu sou uma pessoa que valoriza o trabalho, né? Sempre gostei de trabalhar, sempre trabalhei muito, sempre trabalhei arduamente, né? Então, assim, só que, infelizmente, né, dentro do mundo caído, sempre existirão pessoas desempregadas, sempre existirão pessoas passando necessidade. Jesus Cristo disse isso para o tesoureiro dele, que gostava de desviar dinheiro e dizia que cuidava dos pobres, Judas. Ele falava: os pobres vocês sempre terão convosco. Ou seja, vocês vão ter que cuidar dos pobres. Quando a gente olha para a história da igreja, uma das maneiras que a igreja mais demonstra o amor de Cristo é quando o seu discurso está condizente com as suas atitudes. Uhum. E quando nós olhamos no primeiro, segundo século, né, em especial no segundo século, primeiro e segundo século, houve um crescimento absurdo da igreja, né? E alguns dizem que isso acontecia por conta do sangue dos mártires, daqueles que morriam, mas existem historiadores que vão dizer que o grande elemento que proporcionava esse crescimento era a coerência de discurso e ação. Uhum. E quais eram alguns dos grandes exemplos de amor que os cristãos davam? Naquela época, no Império Romano, como que você sabe quando que um homem virava pai? Não sei se eu sei, acho que eu não sei. Normalmente a gente vai falar assim, ele fez o sexo, depois, engravidou. Casou. Então, na verdade lá era depois que a criança nascia, ele resolvia se ele queria ser pai ou não, né? É. E aí uma das coisas que sempre que os cristãos faziam, as crianças eram abandonadas na rua quando os pais rejeitavam. Elas eram lançadas para morrer na rua. E os cristãos adotavam essas crianças. Você sabia disso, gente? Eu confesso que eu não sabia. Então os cristãos adotavam essas crianças. E isso não é nas condições que a gente tem hoje não, né? Com a casa com menos estrutura, com mais dificuldade financeira do que nós temos hoje, tá? Você acha que a crise está ruim agora que você não conheceu aquela época? Os cristãos adotavam as crianças, né? E aí, me lembrou aqui, ao falar isso, me lembrou uma das inversões de valores que eu esqueci, né? Eu esqueci de falar que essa geração, ela se lamenta muito mais por árvores derrubadas e animais que são mortos do que pelo assassinato em massa de crianças dentro de suas mães. O aborto. Né? Então, é uma geração que se preocupa mais com animais do que com aborto. Né? Então, você vai ver o tipo de qualidade de gente que está existindo por aí. Mas é que eu fico tomado de muito carinho num momento desse. Então, os cristãos eles sempre se desdobraram para evidenciar o amor de Cristo. Então, para você que pensa que você é um grande merecedor porque você trabalha demais, inclusive o que você tem por conta do seu trabalho foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu a capacidade para você conseguir o seu emprego. Porque se você parar para pensar 2 minutos, você vai ver que existem pessoas muito mais competentes do que você para fazer o que você faz. Então foi Deus que te deu essa oportunidade, foi Deus quem te deu a sua capacidade. É Deus quem te dá a vida, é Deus quem te dá a força, é Deus quem te acorda, é Deus quem te põe para dormir, é Deus quem te leva em vida, vivo, em segurança até o seu trabalho. É Ele quem dá as condições econômicas para que a sua empresa continue pagando o seu salário. Então você não é merecedor de praticamente nada, na verdade nada. Você recebe por graça, pelo cuidado, pela providência do nosso Criador. E se você recebe por graça, assim como você recebeu por graça a sua salvação, porque a única coisa que você merecia, assim como eu, era ir para o inferno, cabe a nós usar da mesma graça que nós recebemos para com os outros. E cabe a nós, então, demonstrar o amor de Cristo, que deixou a sua posição de glória e veio viver uma vida de obediência e humilhação, morrendo uma morte de cruz, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Como diria Romanos 5, a partir do verso 6 ali, né? Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos fracos, moralmente incapazes do bem. Então, assim como você ganhou tudo pela graça, é pela graça que você recebeu que você deve compartilhar.
Esse é um princípio cristão. Nós não somos possuidores, donos de nada, nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Então nós somos mordomos do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa saúde, e da mesma maneira como nós temos então sido sustentados por Deus, nós devemos usar aquilo que Deus nos dá para abençoar pessoas, né? Eu, inclusive, digo a você que pensa dessa maneira que a Tainá colocou, você vai no YouTube, canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai procurar uma aula minha sobre amor ao dinheiro. Tá certo? Boa. Vai assistir lá sobre o amor ao dinheiro e você vai precisar repensar a sua relação com esse ídolo existente na sua vida. Excelente explicação. Acho que deixou bem claro. Alguém falou que você é das dele, viu? Peraí. Então tá Gente, quem foi que colocou? Pastor, você é um dos meus. A forma como o senhor fala. Agora eu não estou achando. São uns comentários. Eu me perco aqui. É muito pequenininha essa letra. Depois tem esse detalhe. Isso aqui. A Tainá tá ficando idosa. Eu vou fazer um exame, gente. Vocês vão ver de óculos aqui. Você vai ver. Calma. Não tem esse problema, não. Só preciso marcar e fazer. Foi a Vânia Queiroz. Achei rapidinho. Mas gente, tranquilo. Cadê? Aqui, ó. Esse é dos meus. Esse é muito rápido, você é muito bom, você tem uma vista muito boa. A Marli colocou, né? Essa inversão de valores comprometeu até a cadeia alimentar e o comportamento dos animais, os tornando dependentes da ajuda dos homens, né? Da ajuda humana. E ela colocou aqui, ó, muito... eu já li, que ela, né? A Marli colocou, né? Essa colocação hoje muito lúcida, muito clara. A ideia é essa, da gente tratar de assuntos, às vezes... E sabe o que é interessante? Foi para isso que eu orei hoje, inclusive. Olha que bom, gente, está preparado. Olha que delícia. Pastor, e sabe o que é interessante? Quando a gente escolhe os temas aqui, minha dificuldade é essa. Eu tenho certo o que eu quero, né? Eu sei o que eu quero. Só que, claro, gente, para eu conseguir bolar a primeira, a segunda pergunta, eu, no mínimo, tenho que ter uma noção do que eu estou querendo abordar, não posso chegar tão crua. E aí eu vou para as minhas pesquisas, e eu estou tendo uma ajudinha extra agora nessa parte de produção, estou gostando muito, a Rosana está aí nos ajudando. E quando você joga para fazer a pesquisa na internet, a gente quer o conteúdo, vários desses conteúdos que a gente aborda às vezes, nós não temos ele na versão cristã, a gente tem ele na pegada, na versão visão de mundo. O que o mundo diz sobre, qual é a colocação, né? O que é. E aí você fica assim, aí você tem que entender, isso é importante, a gente tem que entender como que o mundo vê, porque é essa influência que ele exerce o tempo todo em nós, para a gente já pegar essa questão e trazer de forma bíblica. E esse tema, por exemplo, do panteísmo, a gente deve existir conteúdos bem direcionados, específicos, fora a Bíblia, que nós temos várias citações, né? Temos vários momentos que coloca cada um no seu lugar ali. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar esse conteúdo. Sim. Aí eu falo, a importância, às vezes, a gente trazer... Às vezes, não. A importância de trazer esses programas e esses temas é justamente isso. Da gente pegar esses temas que, às vezes, você não tem essa abordagem de forma tão direta e clara e tentar trazer aqui. Não é legal isso? É muito bom. Certeza. Eu só quero... É que você falou aqui... Está respondendo alguém? Não, é que a hora que você falou, me puxou um versículo aqui. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente tem o desejo e a preocupação dessas pessoas, ela se torna de uma certa forma legítima, porque as pessoas vão argumentar o seguinte, olha, nós estamos cuidando do mundo, né? Nós estamos cuidando da criação, porque a gente precisa ter habitável, né? Então as calotas polares estão degelando, o mundo está acabando. Anos, o mundo vai acabar, você também não vai nem estar nem aí, né? E aí eu quero lembrar, assim como eu fui muito bem colocado pelo meu amigo Jonatas Camargo, pastor, eu creio que se você procurar o programa Direto ao Ponto sobre os mandatos, tem mesmo. sobre os mandatos, vai ter alguma coisa lá, né? E esses esforços humanos para tentar não destruir a criação, ou alguns acreditam que existem os esforços humanos para destruir a criação, eles nunca serão válidos se não for Deus quem fizer esse sustento. Por que eu estou falando isso? Porque foi Deus quem criou e é Ele quem sustenta. É Cristo quem sustenta com a palavra do seu poder todas as coisas. Está lá em Hebreus também que Cristo sustenta todas as coisas. E então o mundo não vai acabar se Deus não quiser que ele acabe, né? E aí eu vou ler aqui 2 textos bíblicos, Bíblia, né? Gênesis 8, 22, né? Logo depois do dilúvio, Deus destruiu ali boa parte da humanidade, quase toda ela, e aí Deus está
Noé levanta um altar a Deus, Deus se agrada da oferta de Noé, uma vez que Noé havia achado graça diante de Deus. Deus aspira, né, essa oferta, e aí no verso 22 fala assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então fica tranquilo, as estações do ano sempre existirão. Daniel 2, né, verso 21 diz: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser para tentar destruir. Se Deus não quiser, não vai ser destruído. A gente nem por isso nos dá autorização para tentar destruir, né? É só para extrapolar a realidade que quem manda nisso tudo é o Deus Todo-Poderoso. E não vai achar que nós temos poder de lutar com Ele. Que nós temos. Se Ele quiser que isso se sustente, não adianta a gente querer destruir. E se Ele quiser que seja destruído, não adianta a gente querer preservar. Só para entender a lógica, tá? Não estou defendendo aqui para a gente acabar com tudo, não. Até porque a gente não conseguiria, se Deus não permitir. Muito bom. O Guilherme Silva colocou: isso aí, pastor, desce o chicote. Ai, meu Deus. Guilherme. O Givaldo, ele escreveu assim: pastor, para você e para toda a equipe do canal, né, do YouTube, desejo uma tarde bela, né, abençoada por Deus. Irmão Givaldo, olha só, de Pernambuco. Obrigada, Givaldo, pela mensagem. E a Vani, né? Amém, amém, aleluia, glória ao nosso Deus e Jesus Cristo, amém. Pastor, abençoado dia a todos. Muito bom. E, claro, gente, tem o desenho do dia. Desenho do dia. Vamos pro desenho do dia, gente. Na telinha. Olha que bonitinho. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A quem que pertence? Ao Senhor. Então tá bom. Não é a mim, nem você, Deus. Respondido. Estamos aqui administrando. E olha como nós somos pequenininhos perto do universo, né? E se a ele pertence, ele não pode ser, né? Só para lembrar de novo o panteísta lá. Deus, né? Soberano. Soberano sobre todas as coisas. Tudo aqui, de baixo. Excelente explicação. Fechamento, pastor. Fechamento vai ser o seguinte, né? Depois falou que eu desci o chicote aí, mas vamos lá. O meu encorajamento a vocês, meus irmãos, é que nós busquemos cada vez mais ter uma visão bíblica da nossa existência. Eu gosto de falar que é a partir das Escrituras que nós devemos enxergar o mundo e não o contrário. O que eu quero dizer com isso? Que eu interpreto o mundo a partir dos princípios bíblicos e não eu interpreto a Bíblia a partir dos princípios do mundo. Tá certo? Então, meu encorajamento a você é que vocês não sejam facilmente influenciáveis, e isso se dará a partir de um conhecimento mais robusto das Escrituras, uma vida de maior intimidade com Deus. Outra coisa que eu sempre falo, a leitura bíblica, a meditação, a oração, uma vida de intimidade com Deus, boas leituras cristãs, de literatura cristã, livros, Editora Hebron, pode te ajudar nisso, onde editora que todo lucro é revertido para missões. Então, assim, o meu encorajamento a você é isso: coloque as coisas nos seus devidos lugares, tenha Deus em primeiro lugar na sua vida, ame o próximo como a si mesmo e cuide do mundo como Deus pediu para que nós cuidássemos, dominando, usando para o nosso benefício, para que a humanidade tenha uma melhor qualidade de vida e possamos cuidar do nosso próximo, demonstrando amor a eles através da nossa existência. E, caso você tenha mais curiosidade, nos procure aí pelo Instagram, pelas redes sociais, e que nós podemos indicar leituras, vídeos, e fica uma das dicas, é o vídeo do extinto programa Direto ao Ponto, Mandatos, eu junto com o pastor Jonatas. Creio que encerro dessa forma. Talvez eu gastei toda a minha energia nas respostas. E aí o encerramento foi mais tranquilo. Excelente. Foi bom, é isso. Aí, no final a gente suaviza, Que aí aquilo... É para acalmar o coração. Muito bom. Quero mandar um abraço para o Misael, Francisca, Hugo Celso, Vani, Sueli Rufino, Lídia, Elza, Isolda, Felipe Mesquita, Djalma, Altamir, Marli, Elza... E tantas outras pessoas aqui com a gente. Eu vou falar. A Isolda. Eu vou falar aqui com a nossa amiga Isolda Soares aqui. É o seguinte, minha irmã.
concordo com você que viver com gente é difícil, né? E parte dessa dificuldade é porque nós somos gente, né? Eu brinco sempre assim, né? Existe um chato na minha vida e eu sou chato na vida de alguém. E isso é a beleza do Evangelho, né? O Evangelho pega pessoas imperfeitas e vai as aperfeiçoando ao longo da sua jornada com Cristo, né? Romanos 8:29, nós estamos então sendo conformados à imagem daquele que é perfeito. O Provérbios vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem a seu amigo. E o que esse provérbio está querendo dizer? Que é o seguinte: na vida, Deus manda as pessoas certas na nossa vida para que aquilo que precisa ser trabalhado seja trabalhado, né? Então eu brinco, se existe uma pessoa muito chata na sua vida é porque você está sendo mais paciente. E eu falo isso por mim, tá? Porque eu sou meio ansioso, algumas coisas desse tipo assim. Então quando a gente lida com pessoas difíceis, isso mostra, inclusive, o cuidado de Deus para que nós sejamos aperfeiçoados à imagem daquele que é perfeito. Amém. Muito bom. Gente... E eu concordo com a sua afirmação, tá? Não estou discordando, não. Gente, ficamos por aqui. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Lembrando que quinta e sexta nós não temos o programa Sempre Juntos, né? Voltamos na segunda-feira, mas nós Por que teremos... a gente não tem um programa Sempre Juntos? Porque nós vamos transmitir na íntegra toda a conferência, né? Todo o congresso que nós teremos a partir de amanhã, que é o Plantação e Revitalização de Igrejas. Então já liga a sua TV aí, ó, no YouTube cedinho e nós vamos maratonar, passar o dia juntos com a programação full time. Manhã, tarde e noite. Palestra, oficina, momentos de oração, cântico. Vamos conversar com os convidados. E não ligue para as nossas olheiras. Por favor, não ligue, gente. Peço a compreensão de todos vocês, tá bom? Pastor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Fica com Deus. Valeu. Gente, beijo grande. Fica agora com o Diário de Eva, com Letícia Minervini e Paola Reis.